em algumas coisas da casa, mas a estrutura da casa permanece sempre a mesma. Você pode acrescentar um quarto a mais ou tirar um quarto, mas não demolir ela. A estrutura dela permanece. Então, Deus é como uma enorme construção que não pode ser derrubada. Ela vai prevalecer e vai ficar, porque os seus alicerces são muito, muito, muito profundos. E são bem firmados. Nós temos que entender que a palavra de Deus ela é cuidada pelo próprio Deus. Então, as profecias que estão neste livro, ela tem que se cumprir. Não há como não se cumprir. Porque se qualquer profecia que aqui se encontra não se cumprir, automaticamente esse livro torna-se mentira. E mentira é uma das coisas que Deus não vai fazer. Ele não vai mentir. Ele é a verdade. Então, a palavra vai se cumprir. Agora, é lógico, acredita na Bíblia quem quer. Ninguém é obrigado. Eu escolhi, por opção livre minha, de seguir a Deus e acreditar nas palavras que estão contidas neste livro. Muitos optaram fazer a mesma escolha. Muitos tiveram a oportunidade de colocar em prática as palavras deste livro nas suas próprias vidas, em forma de ação. E o que acontece? Ao fazer isto, você comprova que o livro não é simplesmente um texto de autoajuda, ele é realmente um texto de ajuda. Quando você vive a palavra, você vive as situações, você encontra as respostas do jeito que a Bíblia menciona que virão. Então, nós temos que entender que Apocalipse é um livro que traz o mistério do fim do mundo. Ah, mas o mundo não vai acabar, muitos dizem, né? Nós estamos sempre em processo evolutivo. Olhe para o planeta e diz para mim o que essa evolução vai levar. Aonde que nós estamos caminhando? A gente destruiu quase tudo que tocamos. Né? Eu uma vez estava vendo uma reportagem que tem uma ilha feita só de sujeira. E ela está lá no meio do mar. Toda a sujeira vai se juntando ali e foi formando uma ilha. E é tanto lixo, tanto lixo, tanto lixo, que ela chega... dá para você, às vezes, caminhar nela. De tanto lixo, na hora, e traz um arrependimento estranho depois. E quanto mais você não dá atenção para aquilo, mais estranho você vai ficando. Chega uma hora que você fica frio e insensível. Você perde o sentimento. E o pecado ele tem esse poder. Então o ser humano ele diz assim, bom, eu não posso ser uma pessoa perfeita, eu não sou perfeito, então ninguém será. Aí o que ele faz? Ele encontra pessoas que pensam igual a ele. Aí todo mundo chega num consenso. Não somos perfeitos, certo? Certo. Bom, então não somos perfeitos. Então, quando alguém chega e diz, não, mas eu busco ser perfeito. Ih, rapaz, você vai ver que isso não funciona. Você vai ver que isso não dá certo. Você vai ver que você está tentando em vão. E não há uma ajuda para aquela pessoa que tenta. Mas há muita ajuda para aquela pessoa que quer desistir. O ser humano ele é curioso, como ele puxa para o lado contrário. Você não encontra muitas pessoas, né, falando para outra assim no bar, ô, escuta, para de beber, troca essa pinga por um café com leite, não faz isso não. Não, muito pelo contrário. Não, tá aqui a bebida. O quê? Você precisa de outra? Dá outro copo aqui, ó. Porque lá no fundo de nossas almas, nós temos uma semente que Satanás colocou lá no início deste livro, na história deste livro, Gênesis, ele colocou uma semente. E é uma semente assim, ele, o demônio, falou, eu não posso com ele, então eu vou destruir tudo que ele ama. Ele seria Deus. E ele passou a contaminar anjo por anjo. E muitos anjos o ouviram. E no final muitos estavam se rebelando. E eles foram expulsos. Quando ele faz a proposta para Adão, ele não chega direto para Adão e conversa com Adão. Ele vai primeiro numa serpente. Ele tinha que achar alguém ou algo que fosse mais ou menos compatível com a sua personalidade.
E a serpente era astuta. E ele é astuto. Através da serpente, então, ele faz uma negociação com a mulher. E ele diz para ela, né? Escuta, é assim que Deus disse que pode comer de tudo? Aí ela diz, não, não é assim. Nós podemos comer tudo menos das frutas que estão no meio do jardim. Porque se nós comermos, nós vamos morrer. Aí que ele lança o gancho. Não, vocês não vão morrer. Na verdade, Deus não quer que vocês comam, porque se vocês comerem, vocês serão como ele. Então ela achou interessante a ideia, é uma boa proposta, ser como Deus. Quantas pessoas hoje tentam ser como Deus? Tem pessoas que realmente acreditam, artistas acreditam, que ele é famoso e todo mundo tem que tratar ele como a celebridade que ele é. Os artistas às vezes reclamam, né? Que as pessoas o perseguem, querem autógrafo. Mas se ele chegar num lugar e ninguém der atenção para ele se sente um alienígena. Oh, sou artista, estou aqui, ninguém olha para mim. Se ele chegar num lugar onde todo mundo está cuidando da vida, chega para ele, oh, tudo bem, como é que tá? Bom dia. E vai cuidar da vida, ele não vai gostar. Então, no fundo, o ser humano gosta, sim, de ser perseguido, bajulado, né, de ser paparicado. E essa coisa estranha, ela cerca o ser humano o tempo todo. O ser humano, ele quer atenção, mas ele não é só uma atenção qualquer. Ele quer porque quer ser Deus. Quanto mais ele puder ser visto, melhor ele é. É a ideia de ser famoso. A Bíblia, ela diz o contrário. Que a coisa mais interessante é você não se expor. Mas sempre que possível, você expor Deus, a obra de Deus e seu Filho Jesus. E a palavra que melhor define isso é sempre aquela, né? Convém que eu diminua para que ele cresça. João não poderia ser alguém assim, cheio de status, né? O Batista poderia. Mas ele não estava interessado em ser a estrela do negócio. Ele estava preocupado em fazer com que todos percebessem que Jesus, a verdadeira estrela, né, de Deus, chegasse e fosse visto por todos. Então as pessoas, elas têm desse negócio. Hoje, infelizmente, muitos pregadores estão se deixando levar e estão se tornando estrelas. E estão esquecendo que a ideia não é ser conhecido. Eu até fui cobrado, né, um tempo atrás aí, porque eu precisava me expor, as pessoas precisavam me conhecer. Eu confesso que eu não sou uma pessoa muito boa para isso, não. Eu ainda não venci assim, a timidez. Estou até errando louvores hoje, porque estou bastante tímido, assim. Eu fico bastante envergonhado. Mas a palavra de Deus precisa ser pregada. Então, eu tenho um lema comigo que nunca falha. Eu dou a cara a tapa depois que comecei mesmo, seja o que Deus quiser. Sim, mas o lance não está no que ela fez, e sim na astúcia que ela usou. Então, o que acontece? O livro de Apocalipse, ele mostra isso, que o ser humano, ele vive, na verdade, para si mesmo. O tempo todo. Aquele desejo que eles tiveram lá no jardim era para eles mesmos. E em nenhum momento eles pensaram em Deus. Oh, mas Deus não vai ficar ofendido? Será que Deus... Pode ver que Satanás, ele já mata aquilo. Ele diz assim, não, ele não, ele está preocupado que vocês não mexam ali, porque se vocês mexerem, serão como ele. Vocês vão conhecer o bem e o mal. Lá em Almirante Tamandaré é carreta, aqui é avião. Estamos evoluindo. Quando pregarmos em Marte, será naves espaciais. Veja bem. O que foi agora? Nave espacial é sacanagem. Então, o que acontece? O ser humano, ele sempre quer tudo para si. Pode ver que às vezes, quando um filho briga com os pais, ele diz, você não me ama, você não presta atenção em mim, né? Não é assim? Eu estou fazendo as coisas e você nem olha. Né? Meu pai não liga para mim, eu faço o que é a vontade dele. Cadê ele me elogiando? Mas só critica. Agora não. Boa. Não queria nunca ter nascido. Então, é engraçado como as pessoas, elas reivindicam coisas para si. Quantos reivindicam coisas para os outros? Eu estava vendo aquela
coisa que tem na Globo, né, que ajuda lá as crianças carentes. Eu acho aquilo muito interessante. Isso, tem a Unesco, né? Acho que é esse o nome. Né? Fizeram uma festa para leiloar coisas e arrecadar dinheiro. Eu acho super bacana isso. Cada um dá lá, né? E faz aquela festa cara, todo mundo senta, come, bebe e faz o leilão. Aí todas aquelas pessoas, né, com dinheiro se sente aliviada. Dei um pouco do meu dinheiro para ajudar os pobres. Legal. Quantos pobres nós temos? Quantos pobres você vê ser ajudado? Ah, não, mas nós ajudamos sim. Ajudamos ali uns 400. Quantos pobres tem aqui em BH? Quantos realmente estão aí, ó, nas ruas? E se a população inteira, cada um membro de uma casa ajudasse uma pessoa na rua, como é que seriam os pobres? Não dava um certo equilíbrio? Praticamente, se vacilar, olha, até extinguiria. E se o cara no bar visse que a pessoa é um alcoólatra inveterado, ele chegasse, pedisse a pinga, e ele falasse, olha, eu não vou te vender, porque você já está no seu limite, isso não vai te fazer bem. Os bares fechavam, iam ficar pobres. Entendeu? Então é engraçado. Sentamos para ajudar os necessitados. Que tipo de ajuda é essa? É esquisito. A gente dá uma ajuda com a direita e com a esquerda a gente pega alguma coisa. Sempre assim. E a Bíblia ela fala, né? O que a tua mão direita dá, cuide para que a esquerda não veja. Ou seja, o que você faz, não fique dizendo para os outros que você faz. Novamente vai contrário ao que as pessoas fazem. Que as pessoas, elas... Foi engraçado porque eu estava vendo a reportagem na Globo, né? Todo mundo assim, não, porque é importante ajudar, é legal, dá uma força. Não, porque a gente se sente bem. E a Bíblia ela fala totalmente o contrário. Ela fala, se você ajudar alguém, faça isso e fique quieto. Não divulgue para ninguém. Para que Deus lá no céu te olhe e diga, vou ajudar aquele ali. Ou seja, você faça o bem esperando receber de Deus a bênção do pagamento por isso que você fez. Mas o ser humano ele é o contrário, ele faz o bem e ele tem que divulgar. Aí uma vez eu estava andando lá em Almirante e estava assim uma faixa, obrigado vereador fulano por mais uma lombada. Eu queria realmente colocar a faixa, muito obrigado vereador fulano, por causa da sua lombada eu bati à frente do carro. Mas... é engraçado. Se um político te ajuda, você tem que botar uma faixa agradecendo. Se ele te ajuda, ele fala para você, ó, mas não esquece, eu te ajudo, mas você vota em mim, viu? Porque simplesmente não ajuda e você que julgue. Não, eu vou votar naquele homem porque ele é bom, ele ajuda, ele nunca pede voto, ele está aqui. Não, mas o ser humano, ele, além de fazer a coisa, ele precisa ser lembrado que ele recebeu algo de alguém, porque senão até para agradecer ele esquece. E nessa brincadeira a gente se tornou ingratos com Deus também. Muitas vezes Deus dá bênçãos, mas são poucos que acordam de manhã e diz, Senhor, muito obrigado, mais um dia eu tenho de oportunidade. Porque você dormiu à noite, isso é um fato. Agora, quantos aqui sabem que vão dormir e vão acordar amanhã? Ninguém sabe o minuto seguinte. Então, cada minuto que se tem é uma bênção de Deus. Porque a palavra diz que nem a folha de uma árvore cai se Deus não permite. Então, o minuto que você tem, todo o tempo, é uma bênção de Deus. Porque Ele permite que você fique com a sua família, Ele permite que você tenha o seu trabalho, Ele permite que você tenha a sua vida. Aí a pessoa diz, mas a minha vida é uma vida miserável. Espera aí, Deus permite que você viva. O que você faz com a sua vida é decisão sua. Porque qualquer um que pegar a sua vida e falar, Deus, eu estou cansado da minha vida como ela é. Se eu colocar ela nas tuas mãos, o Senhor pode cuidar de mim? Ele com certeza vai cuidar. O problema é que tirar o pecado dói. Bom, e casamento constrói. Que raio que você tem na cabeça? E fala, rapaz, eu não resisto. Já é meu 7º casamento. Vontade que eu fiquei de estrangular ele. 7 casamentos, gente. Realmente casamento constrói. Aquele ali deve ter construído um monte, né? 7 casamentos. Eu fiquei de cara com ele. Eu nunca tinha conhecido alguém que casou tanto. E ele tinha feito isso daí. Então, assim, o ser humano, ele gosta, no fundo, ele gosta do pecado.
Eu quero finalizar dizendo o seguinte, que a palavra de Deus, ela diz que é o principal foco dessa palavra hoje, se você está limpo, limpe-se mais. Ou seja, você tem tempo ainda para tentar se limpar, para se corrigir, para ouvir o avião passar, para se agarrar com Deus. Ou você tem tempo para se afundar na lama mais, se mergulhar nos vícios, perder tudo que é alegria. Fato é que Deus não vai tirar as pessoas simplesmente porque elas querem ir e pronto, acabou. Todo mundo tem um tempo. Todo mundo tem um porquê de estar aqui. E não existe uma pessoa insignificante sobre a terra. Todo mundo é importante. Ah, mas aquele mendigo. Acreditem, até aquele mendigo é importante. Eu gosto de pensar em Pedro falando, né, eu não tenho ouro nem prata, mas isto eu te dou. Se aquele homem não tivesse na porta daquele templo, como é que seria essa história? Ela simplesmente não existiria. Deus nos deu poder para dar às pessoas o melhor de nós. Então eu quero finalizar dizendo o seguinte para toda a igreja, o NPD, todo mundo que está assistindo aí, né? Helen, Luana, Companhia Limitada, até o parente lá nos Estados Unidos. Se você tiver a oportunidade, e se você passar por alguém e você sentir no seu coração que você pode fazer algo bom por alguém, faça. Mas quando você fizer, não diga para as pessoas que fez, não diga para ninguém. Simplesmente acredite que Deus está no céu vendo o que você faz. E você vai descobrir uma coisa impressionante que a Bíblia fala. Que quando você fizer o bem a alguém, uma multidão de pecados, ele vai ser apagado. Dos teus pecados, das suas falhas, serão apagados, serão esquecidos. Se você conseguir levar uma pessoa para Deus, uma multidão de pecados serão esquecidos. Uma coisa compensa a outra. Eu conheci um homem, ele foi meu patrão. Ele não era evangélico, mas foi um homem muito impressionante, porque eu gostava da companhia dele. Eu era motorista dele e foi um prazer ser motorista daquele homem. Eu nunca conheci assim uma pessoa tão bondosa, tão atencioso, tão educado. Um senhor realmente assim que marcou a minha vida. O nome dele é Mário, lá em São Paulo, um professor universitário. E nós andávamos para cima e para baixo, ele gostava de contar as histórias dele e eu gostava de ouvir. Porque sempre que podia, aquele homem mostrava uma caridade assim impressionante. E eu gostava de ver aquilo nele. E eu lamentava por ele não se converter. Porque isso leva a uma outra história. De um homem que fazia sempre o bem. Ele não era uma pessoa orgulhosa. Ele ajudava as pessoas, ele pegava as frutas, né, no Ceasa e dava para os pobres. Ele sempre fazia o melhor. Só que um dia aquele homem morreu. E então alguém fez uma pergunta. Será que ele foi para o céu? Será que ele é um desses benditos que herdarão o reino de Deus? Há um problema aí. A palavra de Deus, ela diz que todo aquele que crê, todo aquele que confessar que Cristo é o Senhor, todo aquele que o aceitar, esse herdará o reino. Então, uma pessoa que não serve a Deus, não confessa, não estou falando de igreja, de religião, estou falando de seguir a Cristo pela palavra de Cristo, não herdará o reino dos céus. Então o que acontece? Nós temos que pensar se o que nós fazemos é realmente para nós nos sentirmos bem,
se é realmente para o reino de Deus, se nós realmente nos entregamos para Cristo, todas essas coisas que eu mencionei de bondade, fazer família, tudo direito, trabalhar honestamente, tudo é consequência. Quem serve a Deus faz isto naturalmente, é o natural. Mas quem não serve a Deus faz isso por algum motivo. Qual é esse motivo? Será que no final tantas pessoas boas assim vão para o céu? É lógico que não basta você, então vou aceitar Cristo como meu Salvador, pronto, vou para o céu. Não. Você aceita Cristo como seu Salvador e você vai viver uma vida de servo de Deus, fazendo as vontades de Deus. Automaticamente, por fazer a vontade de Deus, você vai fazer todas as coisas boas que a Bíblia diz que nós temos que fazer. Principalmente amar o próximo, que hoje está sendo meio difícil, né? Então, eu peço a todos que sirvam a Deus, não por interesse de entrar no céu. Tente também fazer isso, porque o ser humano, como eu falei, tem dessa, né? Tudo que o ser humano faz é para ele mesmo. Não. Não faça isso. Não sirva a Deus para entrar no céu. Sirva a Deus porque você sabe que é a melhor coisa neste mundo. Sirva a Deus porque você sabe que Ele é fiel. Sirva a Deus porque Ele realmente é um pai, Ele é uma mãe, Ele é tudo. Quando você servir a Deus sem esses interesses de querer coisas, você com certeza será mais rico que todas as pessoas que você conhece. E fechando isso, eu falo porque vi, né? Temos um irmão em Almirante que eu gosto muito dele, pois sendo ele uma pessoa totalmente analfabeto, ele conseguiu sustentar uma igreja sozinho. Porque todos os irmãos com a morte do pastor foram embora e ele simplesmente ficou lá sozinho. E um homem analfabeto e uma Bíblia na mão conseguiu levantar a igreja de novo. O que ele fazia? Ele pegava a Bíblia e falava: irmão, lê para mim aqui, por favor. A pessoa lia, aí em cima do que a pessoa lia, ele fechava a Bíblia e pregava para as pessoas. Esse homem ganhava um salário mínimo. E com um salário mínimo ele conseguiu um carro, conseguiu uma casa própria. Sempre foi salário mínimo. Hoje ele está perto de aposentar. E Deus o abençoou de forma grandiosa, porque mudou uma lei na cidade. E então aqueles guardas da prefeitura, sabe aqueles que ficam com aquele colete da prefeitura tomando conta do portão? Tiveram que todos serem agregados à guarda metropolitana. Então a prefeitura, antes de contratar novos guardas, primeiro tinha que pegar aqueles que já estavam com ela há muito tempo, que já cuidavam do portão, dormiam na prefeitura à noite cuidando dela, e transformar em guardas. Quando fizeram isso, ele automaticamente teve uma mudança drástica no salário e passou a ganhar o salário de um guarda metropolitano. Está lá usando o uniforme de guarda metropolitano, mas ele só continua fazendo a vida dele. Mas, ou seja, a vida dele permaneceu a mesma, como eu comecei a mensagem, o cotidiano. Né? A gente cantou aquele hino, o cotidiano. Você vai manter o seu cotidiano, porém ele será sempre cheio de surpresas, porque Deus tem muito para dar, e tudo que Deus quer é abençoar seus filhos. Por quê? Simples, porque Ele nos ama. E a alegria de um pai é ver a alegria dos filhos. Amém? Amém. Então vamos orar? Senhor, eu te agradeço por estar aqui em Belo Horizonte, por trazer essa palavra. Eu estava muito preocupado, Senhor, o que eu ia dizer nesta noite, o que eu ia falar. Pai, eu te agradeço porque eu sei, os nossos dias estão chegando no fim. Apocalipse está se cumprindo todo o tempo. Há muitas profecias ainda a serem reveladas, perseguições, tantas coisas. Mas, Pai, tudo o que eu peço é que o Senhor guarde o teu povo nos seus braços. Aquilo que Jesus queria fazer pelo povo de Israel possa ser feito por nós. Né? A galinha que abraça os pintinhos. Que o Senhor possa realmente nos acolher, Senhor, debaixo dos teus braços. Guardando, protegendo, nos livrando do mal. A mesma oração, Pai, que Jesus fez, eu também faço. Não nos tire do mundo, mas nos livre do mal. Porque nós somos ainda necessários aqui. Nós somos as luzes que brilham e afastam as trevas. Porque nós, Senhor, somos ligados em Ti. E o Senhor resplandece e nós resplandecemos. Por isso eu peço, Pai, que cada um possa ser necessário à Tua obra.
que possamos servir a tua vontade e que o Senhor possa realmente se alegrar em nós e que nós possamos ver, sentir a tua alegria e saber que mais uma vez e mais um dia nós te agradamos através das nossas adorações e louvores. Senhor, muito obrigado por todos, Pai, que assistiram a este culto. Muito obrigado, meu Deus, por todos que estão aqui presentes. Pai, eu peço que o Senhor dê uma semana abençoada a todos e que a tua graça, Pai, esteja conosco. Abençoa, Senhor, a nossa volta para Curitiba, que nós possamos encontrar mais pessoas para pregar a palavra ao longo do caminho, que a gente possa ser útil, Pai. Eu te agradeço por todos. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus. Gente, obrigado. Vamos com a bênção apostólica? Façam assim com as mãos para receber. Que o grande amor de Deus, a graça e a doce comunhão do Pai, do Filho e do Espírito Santo esteja sobre todos nós, hoje, sempre e eternamente. Amém. As piadas podem começar agora. Nós temos aqui, pessoal de Fortaleza, Salvador, Paraense com frio aqui, Goiás, Estados Unidos. Que vergonha, um paranaense com frio. Pode falar. Nós temos aqui Fortaleza, Salvador, Tamandaré, Goiás e Estados Unidos. Que bom. Deus abençoe a todos. Espero que tenham gostado. Espero que eu tenha sido útil. Né? Espero que eu tenha sido... E que as quedas da conexão não tenham atrapalhado muito. Não, mas a gente vai melhorar tudo isso. Com certeza. Eu agradeço bastante a você, Pedro. Valeu pela ideia. Faz tempo que eu queria fazer uma transmissão pela internet. Cara, quanto tempo eu quis fazer isso? Não agradeço a mim, agradeço ao Flávio, que ele foi o carro-chefe desse projeto. O Flávio sempre eu agradeço, ele sabe disso. Sempre eu agradeço. Obrigado, Flávio. Obrigado também ao seu Nelson, né, que permitiu aí todas as coisas, juntamente com a Marcelma. Paranaense com frio em Belo Horizonte. É uma vergonha, viu? Depois fala que faz um grau abaixo de zero lá. Pensa pra mim aqui, o violão. É uma vergonha um paranaense com frio, eu vou dizer. E eu pensando em tomar sorvete, eu que sou paulistano, tô pensando em tomar sorvete, o paranaense tá com frio. Gente, aqui é muito bonito, sério mesmo. A dona Selma tem um jardim, não é o Éden, mas é o jardim. Paraíso. É o jardim. Sério, Elisângela, você ia amar esse jardim. Minha esposa adora. Nós estamos esperando por todos aqui, né? Ela ia gostar do Mercado Central. Elisângela? Não, ela ia amar esse jardim. Mais do que o mercado, acredite. E o Cláudio Mocotó? Pedro, fala aí quem participou aí, Pedro. Nara, Rafael. Nara, Rafael, um abraço pra vocês. Nário, Rafa, a Fran, a Miriam, o Flávio, quem mais aqui? Eu não posso ficar de pés diante da tua glória. Pode falar. Eu não posso ficar de pé diante da tua glória. Eu não posso ficar de pé diante da tua glória. Cara, as caixas aqui são muito boas. Sou teu templo, teu sacrifício, o teu altar vem queimar em mim. Olha o tchau de BH. Sou teu templo, teu sacrifício, o teu altar
vem queimar em mim. Caia fogo dos céus, queima esse altar, mostra pra esse povo que há Deus em Israel. Caia fogo dos céus, queima esse altar, mostra pra esse povo que há Deus. Oh, 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 caia fogo dos céus, queima esse altar, mostra pra esse povo que há Deus em Israel. Caia fogo dos céus, queima esse altar, mostra pra esse povo que há Deus em Israel.